E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa um pouco diferente. Dessa vez vamos falar sobre um dos maiores vilões de anime shonen, o manipulador Sasuke Aizen. Pois, depois de refletir por muito tempo, eu acredito que cheguei a uma conclusão quase certeira do que é a Bankai de Aizen e como ela funciona. Então é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é claro, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, sem muita enrolação aqui no começo, agora vamos para o vídeo! Mas antes de irmos de fato para o tema e eu mostrar aqui o que é a Bankai do Aizen, vamos falar um pouco de como funciona as Shikais e Bankais em Bleach, pois isso é uma coisa que muitos não podem saber ou ter percebido. Uma coisa que eu acho muito interessante em Bleach é que a maioria dos poderes não são por acaso, e eles não estão lá porque são simplesmente legais. Todo o seu funcionamento e conceitos são bem interessantes e geralmente podem envolver até questões filosóficas e profundas. E é claro, o poder dos Shinigamis, as Shikais e Bankais não seriam diferentes. Elas não são apenas liberações do poder da espada deles, as Zanpakutos, que são desse jeito porque simplesmente sim. A Shikai representa os ideais e personalidade mais superficial de um indivíduo, aquilo que ele aparenta ser, mas não é de verdade, ou não é a verdadeira extensão dos seus pensamentos. Enquanto a Bankai é aquilo que o indivíduo tem de mais profundo, suas ideias e personalidades que ele esconde ou só demonstra para aqueles que ele confia verdadeiramente. Uma personagem que podemos usar de exemplo, que demonstra claramente esse funcionamento desses poderes, é a Soifon. Superficialmente, a Soifon demonstra ser uma pessoa centrada e calma. Sendo a líder da divisão de assassinos da Sereitei, ela é como uma ninja, uma assassina silenciosa que faz o seu trabalho sem chamar muita atenção. E a sua Shikai é exatamente isso. A lâmina de sua espada é coberta por um veneno, e caso ela corte 2 vezes o mesmo local do inimigo, ele simplesmente morre instantaneamente. Mas, como todos sabem, a Soifon não é isso de verdade. Ela é uma pessoa extravagante e explosiva. E sua Bankai representa muito bem isso, sendo um míssil nuclear. Então, com essa explicação já fica muito mais claro do entendimento aqui do vídeo e de por que eu cheguei à conclusão de como funciona o poder do Aizen. E falando sobre o Aizen, vamos falar exatamente sobre ele agora. É muito discutido pela comunidade de Bleach o que é o poder do Aizen e por que ele nunca demonstrou sua Bankai, já que em algumas situações, como a luta contra o Yhwach, por exemplo, seria uma boa oportunidade de ele mostrar isso. Alguns podem até se questionar, mas será que o Aizen realmente tem uma Bankai? Já que para se tornar um capitão em Bleach, você não precisa necessariamente ter tanto a Shikai quanto a Bankai, já que se você for poderoso demais, você já consegue isso. E um grande exemplo é o Zaraki Kenpachi. O mesmo, por muito tempo na obra, não possuía nem Shikai e nem Bankai. O mesmo era tão poderoso que mesmo sem esses poderes ele facilmente era um capitão e muito acima dos outros. E o Aizen é a mesma coisa. O Aizen demonstra um poder imenso. Na sua forma base, com o único dedo, ele parou um golpe do Ichigo Bankai. Esse mesmo Ichigo conseguia lutar de igual para igual contra o Byakuya e a Bankai. E mesmo antes do seu treinamento para conseguir a Bankai, na sua Shikai, ele já foi dito ter uma energia semelhante a de um capitão. Que pressão espiritual é essa? Claramente está no nível de um capitão, mas... Além disso, o Aizen também, na guerra de Karakura, mesmo sem o poder do Hokyoku, ele possivelmente era mais forte até mesmo do que todos os espadas. Então, com esse poder gigantesco que o Aizen já tem naturalmente, somado à sua Shikai, que é extremamente poderosa, ele facilmente poderia ser um capitão, até mesmo sem a necessidade de possuir a sua Bankai. Mas, apesar de tudo isso, e isso até que ter uma base interessante, sim, o Aizen tem a Bankai, já que já foi confirmado que para que sua Bankai funcione, o oponente precisa estar sob efeito da sua Shikai.
a Kyoka Suigetsu. Então finalmente vamos falar sobre como é este poder. Como eu já expliquei sobre como funciona isso, vamos falar sobre a Shikai do Aizen, para que o entendimento da Bankai seja completo. A Shikai do Aizen é a Kyoka Suigetsu, que cria uma hipnose perfeita, colocando o inimigo em uma ilusão, caso ele olhe diretamente para a Zanpakuto do Aizen. Nesta ilusão, o Aizen pode manipular a pessoa da forma que ele quiser, implantando memórias e visões falsas nela. E isso é bem interessante, pois demonstra bem a personalidade superficial do Aizen, que é exatamente de um mentiroso. Todos achavam que o Aizen era uma coisa, um capitão exemplar e bondoso, mas no final ele estava enganando a todos. Então, uma Shikai que cria uma hipnose faz todo sentido. Agora sobre a Bankai do Aizen é bem simples de saber. E aqui eu até dei um nome para essa Bankai, que irei chamar de Shingetsu no Keiji, ou Verdade de uma Lua Nova, ou Revelação de uma Lua Nova, seria basicamente a tradução. E essa Bankai funcionaria da seguinte forma: a partir do momento que a pessoa estivesse completamente presa à hipnose da Kyoka Suigetsu, Aizen, ao ativar sua Bankai, ele tornaria aquela ilusão realidade. Ou seja, vamos supor que quando a pessoa estivesse na ilusão, o Aizen fizesse com que ela tivesse a visão dela perdendo o braço. A partir do momento que o Aizen ativasse a sua Bankai, a pessoa realmente perderia o braço na realidade. Mas essa Bankai teria uma limitação, além de, claro, a pessoa ter que estar sob a ilusão da Kyoka Suigetsu, que a Bankai não poderia afetar o externo, e sim apenas o alvo. Ou seja, se a pessoa tivesse a visão de que o mundo foi destruído, o Aizen não poderia destruir o mundo instantaneamente na sua Bankai. Nessas situações, ela funcionaria basicamente como o Tsukuyomi infinito de Naruto. A pessoa ficaria presa para sempre em um mundo mental, de que aí sim a realidade ao redor dela foi destruída. Mas tudo aquilo que a afeta fisicamente, mas não o externo, aí sim, de fato agiria na realidade. Como além do exemplo do braço, vamos supor que a pessoa estivesse em uma ilusão que ela esteja se afogando. Na Bankai do Aizen, ela literalmente começaria a se afogar. E eu cheguei à conclusão dessa Bankai pela seguinte forma: a verdadeira personalidade do Aizen é de alguém arrogante. Aizen quer tomar o posto do Rei das Almas, que basicamente seria Deus, por não aceitar o mundo do jeito que ele é. E assim, ele basicamente reformularia a realidade a seu bel prazer. Então, uma Bankai que faria o Aizen manipular a realidade daquela pessoa encaixa perfeitamente com o seu plano de se tornar um deus e transcender o divino. E na minha opinião, sinceramente, como as coisas funcionam e como eu expliquei aqui, esse poder faz bastante sentido. E seria uma evolução bem lógica da sua Shikai, esse poder. Mas é claro, tudo que eu apresentei aqui é apenas uma teoria, então nada disso é oficial ou canônico. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam, se vocês acham que faz sentido e se vocês também têm alguma teoria de como é a Bankai do Aizen, se vocês já pensaram sobre esse assunto e também já chegaram a alguma conclusão. E também eu queria dizer, deixar bem claro aqui, galera, que caso essa teoria seja parecida com alguma outra de alguém aí que vocês tenham visto, eu não estou copiando isso de ninguém. Todos os vídeos que eu vi teorizando sobre a Bankai do Aizen, eu nunca vi algo parecido com a que eu expliquei aqui. E eu cheguei a essa conclusão completamente sozinho, e apenas refletindo comigo mesmo. Mas claro, se vocês já viram alguém dizer algo parecido, ou até igual ao que eu disse aqui, até porque não é muito difícil, como eu falei, eu me baseei totalmente em coisas da obra, então não é como se fosse impossível chegar a essa mesma conclusão que eu, digo aí nos comentários, porque eu já estou avisando isso para evitar qualquer desentendimento futuro. E também digo aí se vocês concordam, se o que eu disse faz sentido e tudo mais. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como Jornada de Batalha, Top 5 e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece, para nós conseguirmos crescer muito aqui no YouTube. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Instagram, no Discord. Então é isso, até a próxima e tchau!